CBN Recife, Economia e Negócios. Oferecimento Sicredi Recife, soluções financeiras para você crescer. Cidade Garapu, o lugar ideal para construir sonhos. Economia e Negócios com Écio Costa. Écio, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes da CBN. Acho que eu não preciso mais nem falar, Mário. Você já estava aí dando um resumo do que eu ia comentar ainda agora. Justamente, nessa questão da invasão da Rússia na Ucrânia, embaralhando as ações, a ação dos B6 no Brasil e também no mundo, né? Quer dizer, embaralha tudo, Écio, economia, política, tudo, né? Você tem aí mudanças nas expectativas, né? Expectativas de crescimento, expectativas inflacionárias, e aí vale lembrar que a gente vinha num movimento de tendências aí, de desaceleração dos estímulos monetários, né? Com elevação de taxas de juros no Banco Central americano, provavelmente também na zona do euro, provavelmente não, certamente também na zona do euro, né? Os Estados Unidos teve uma inflação aí de mais de 7%, então isso vinha servindo como informação, como combustível para você elevar os juros, tá? Só que agora você começa a ter um ambiente de muitas incertezas, e aí essas incertezas, né, mudam um pouco esse planejamento, né? Porque a incerteza naturalmente leva a uma queda no crescimento da economia, porque os agentes deixam de fazer investimentos, retardam o consumo, e aí com isso o Banco Central americano pode revisar sua posição, né, e não mais elevar a taxa de juros como era o esperado, tá? E aí qual a consequência disso? É que você começa a ter, aqui no Brasil, nós vamos continuar elevando a taxa de juros, né? Isso o Banco Central ainda não abriu mão desse posicionamento. O diferencial de juros daqui para os Estados Unidos vai continuar aumentando, e aí pode trazer impactos aqui na nossa economia, tá? Primeiro, como você mencionou e eu também já mencionei, você tem um impacto aí no agronegócio, onde os fertilizantes devem ficar mais caros, o trigo vai ficar mais caro, a soja deve ficar mais cara, porque a Ucrânia é um grande exportador de óleo de girassol, que é um bem substituto, a Rússia é um exportador de milho, e aí o preço vai subir por conta disso, já subiu na realidade, então é mais pressão inflacionária. Então o Banco Central brasileiro deve continuar elevando a taxa de juros, até porque o IPCA 15 saiu também forte, né, agora o de fevereiro, e aí vai ter um impacto no câmbio, né? Hoje o dólar subiu bastante, a bolsa caiu, mas é aquela notícia de impacto, né, da invasão que finalmente está acontecendo, isso tende a se dissipar ao longo do tempo, e aí a tendência provavelmente de você ter novamente o dólar em queda, né, com essa disparidade muito grande de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. A economia mundial deve ter uma desaceleração, né, de seu crescimento por conta dessas expectativas. Agora também depende muito de o quanto isso vai durar, né? Se for uma guerra que dure muito tempo, aí isso vai ficar batendo na mídia com muita frequência, até porque não sei se você lembra, mas a Rússia invadiu a Crimeia, né, que fica ali ao sul da Ucrânia, não tanto tempo atrás, né? Então, se isso for resolvido em poucos dias, aí a gente talvez tenha uma reversão dessas expectativas. Agora, uma coisa que eu queria frisar bastante é que sanções que estão sendo impostas, enquanto forem sanções financeiras e sanções em relação aos políticos, não traz um impacto tão grande. Agora, se tornarem sanções comerciais, né, como, por exemplo, os países que fazem parte da OTAN estão proibidos de fazer comércio com a Rússia. Aí isso vai trazer um impacto muito grande e, na realidade, vai ser um tiro no pé para os Estados Unidos e para a União Europeia, que dependem, né, muito desses produtos que são, dessas commodities que são exportadas lá pela Rússia. Então a gente tem que acompanhar muito bem de perto isso e ver quais são as próximas decisões que vão ser tomadas e quanto tempo isso vai durar.
Vamos acompanhar então, Écio. Obrigado então pela sua participação. Até amanhã. Um abraço a todos, até amanhã. Nós acompanhamos Economia e Negócios com Écio Costa às 3h57. O seu lote